Olá, sou Lígia Santos, estudante de psicologia pela Faculdade Van Gogh. Compartilho com vocês a pesquisa apresentada à disciplina Neuroanatomia Funcional aplicada à psicologia, ministrada pelo professor Christopher Oliveira Borges. Esse trabalho trata da correlação anátomo-funcional das patologias do sistema nervoso central e suas implicações comportamentais. Escolhi, para estudo de caso, o transtorno de personalidade antissocial, cujo CID é o 10, F60.2. A lua e eu. O transtorno de personalidade antissocial, no passado, também recebia a nomenclatura de psicopatia. De antemão, o indivíduo, para ter psicopatia, também tem que ter 3 características observáveis, que é a falta de empatia, a arrogância e a vaidade excessiva. Na contemporaneidade, podemos perceber que a mídia divulga bastante a psicopatia, a sociopatia, o narcisismo e o transtorno antissocial, tudo no mesmo pacote, mas são coisas distintas que dependem de casos individualizados. O transtorno também não pode ser confundido com introversão. E ele também é comorbidade de outros transtornos, como por exemplo o borderline. A procedência do transtorno antissocial é maior em instituições destinadas a infratores do que em comunidades. Ocorre em sua maioria com homens ao invés de mulheres também. Basicamente, trata-se das dificuldades de relacionamento interpessoal, instabilidade afetiva ou emocional e principalmente a impulsividade. Vou descrever a estrutura anatômica central de meu tópico enquanto função normal e também fazer um paralelo com a anatomia da patologia em pauta. Você está vislumbrando a região pré-frontal do cérebro, responsável pelo controle executivo, como por exemplo as capacidades de planejamento, tomada de decisão, resolução de problemas e controle de impulsos. Também é responsável pela regulação emocional, pela memória de trabalho, pela atenção e pela influência na personalidade, incluindo, mais uma vez repetindo essa palavra que é imprescindível nesse estudo, incluindo os traços como impulsividade, agressividade e comportamento social. Na ocasião do transtorno de personalidade antissocial, em algumas situações o paciente é acometido pela sociopatia adquirida, que significa uma mudança de personalidade em decorrência de danos cerebrais nessa região pré-frontal. Ele também tem redução do metabolismo e redução do volume da matéria cinzenta pré-frontal, causando uma diminuição de respostas em relação à autonomia frente a situações de estresse. Então, o indivíduo fica com falhas cognitivas em sua maneira de reagir às situações que o estressam. Eis o lobo frontal. Como o próprio nome já diz, ele já fica na frente do crânio e é responsável pelas funções cognitivas superiores. Como eu disse no início desse estudo, consiste na tomada de decisão, na resolução de problemas, no raciocínio, na organização e no controle emocional. Na circunstância de transtorno de personalidade antissocial, caso haja lesão nessa área, ela causa impulsividade no paciente. Ela leva o paciente a atitudes impulsivas. O lobo frontal ventromedial, ou córtex pré-frontal ventromedial, gerencia as funções sociais, afetivas e de tomada de decisões, assim como as demais partes que eu demonstrei. Se ele for comprometido, gera problemas de impulsividade também e de personalidade antissocial. As lesões causam respostas autonômicas acentuadas, como por exemplo a ativação excessiva e desregulada do sistema nervoso. O indivíduo pode também fazer escolhas arriscadas em, por exemplo, um paradigma experimental que simula um jogo de risco, um jogo de azar.
Tem alguns testes aplicados por profissionais que verificam essa dimensão de fazer escolhas arriscadas nesses pacientes. Eu vou deixar aqui alguns nomes. A primeira é a tarefa do jogo de Iowa, a segunda é a tarefa do jogo de risco de balão e a terceira a tarefa de jogo de Cambridge. Logo, as porções ventromediais, particularmente o córtex orbitofrontal e outras estruturas do sistema límbico, especialmente a amígdala, estão envolvidos na pantogênese do transtorno de personalidade antissocial. O sistema límbico, também chamado de cérebro emocional, é uma rede de estruturas que processa emoções, memórias, motivação e comportamento. Já a amígdala se responsabiliza principalmente sobre o medo e dá alerta sobre gatilhos de sobrevivência enquanto luta ou fuga. Também consolida a memória e influencia a tomada de decisões, aprendizado e comportamentos de recompensa e punição. Na ocasião do transtorno de personalidade antissocial, há a redução no metabolismo do sistema límbico, na amígdala, no hipocampo e no núcleo caudado. Nota-se que quando uma pessoa que tem transtorno antissocial vai aprender algo, ela necessita de esforço adicional para conseguir esse avanço cognitivo. Ela precisa sempre de algo mais, ela tem limitações nas faculdades executivas. E também precisa de um esforço adicional em relação ao processamento das emoções negativas. Já nos casos de criminosos que apresentam quadro de violência, o volume da amígdala correlaciona-se negativamente com os scores do PCLR. Esse PCLR é uma ferramenta para que os especialistas meçam os índices de psicopatia no paciente. Com vocês, o córtex orbitofrontal, que é ativado para expressões faciais de raiva, que inibem comportamentos inadequados. Segundo Blair, do ponto de vista adaptativo, os mecanismos inibitórios são imprescindíveis ao funcionamento social, quando nós estamos falando de um padrão de normalidade. Nessa pesquisa, eu também encontrei uma hipótese intrigante do autor Bloom. Ele diz que os mecanismos envolvidos no processamento de recompensa, consequentemente falando de sistema dopaminérgico e na fisiopatogenia do transtorno de personalidade antissocial, a hipótese se aplica também, por exemplo, aos dependentes químicos, ao transtorno do controle do impulso, relacionando a uma ruptura na cascata de respostas a estímulos de recompensa. O funcionamento do sistema dopaminérgico estaria diminuído devido a um comprometimento de receptores pós-sinápticos do tipo D2. Já o corpo caloso é uma faixa de fibras nervosas que conecta os dois hemisférios do cérebro, lado direito e esquerdo, transmitindo informações sensoriais e de pensamento. Quando há transtorno de personalidade antissocial, esse corpo caloso tem algumas inferências que dão a conotação de alteração no neurodesenvolvimento, sempre para uma limitação. Também a redução da função serotoninérgica, especialmente no caso de criminosos violentos. Eis aí para vocês essas setas na cor verde, demonstrando as vias. Impulsividade. Anormalidade nos relamentos interpessoais. Um padrão global e persistente de desrespeito. Violação dos direitos alheios. Ausência de empatia,
ausência de sentimento de culpa. Mentiras, usar nomes falsos, trapacear. Manipular ou ludibriar por prazer ou simplesmente para tirar vantagens pessoais. Dificuldade para adaptar-se às normas sociais. Constante irritabilidade, agressividade, lutas corporais e agressão. O fracasso ao planejar o próprio futuro. Estas são as implicações psicológicas e comportamentais do transtorno de personalidade antissocial. No que tange à impulsividade, segundo Evan Dean, são comportamentos que são arriscados, mal adaptados, pobremente planejados e prematuramente executados. É a incapacidade de planejar o futuro, com o favorecimento de escolhas que proporcionem satisfação imediata. A impulsividade também é o comportamento violento ou agressivo. Já no que se refere à agressividade, nós temos dois embates. O primeiro, da agressividade afetiva versus a predatória, e o segundo, da reativa versus operativa. A agressividade afetiva ou reativa acontece quando o paciente dá respostas a eventos ou situações que provocam sentimento de frustração, de raiva ou de medo. Já a agressividade operativa ou predatória seria planejada e executada de maneira calculada para se atingir um objetivo claramente específico. O transtorno de personalidade antissocial também causa a desagregação familiar, a criminalidade e a violência. Para nós concluirmos o nosso encontro, qual é a relevância para a psicologia? A relevância é clínica, social e forense, enquanto compreensão do comportamento humano e social. Quando nós falamos da empatia e da moralidade ou da ausência delas, quando nós analisamos as influências dos fatores genéticos, ambientais e neurobiológicos, enquanto prática clínica, enquanto diagnósticos, avaliações, por conta da manipulação e da mentira por parte do paciente, por conta do desafio terapêutico, porque se trata de um indivíduo que não tem autopercepção, ele não percebe o mal que ele está causando ao seu entorno. Por mais que ele sinta prazer no que ele está fazendo, ele não percebe o raio disso. E enquanto comorbidade também, na ocasião de dependência química. É relevante na psicologia forense e jurídica por conta da interface com o crime. O contexto prisional, 70% daqueles que estão presos, segundo estatísticas, têm o transtorno de personalidade antissocial. E pela própria avaliação de risco. Holmes, em 2001, nos traz a seguinte informação, que nenhum fator isolado pode ser identificado como agente causal do transtorno de personalidade antissocial, mas sim a combinação de indicadores específicos no decorrer da história do paciente, para que ele seja antissocial na vida adulta. O diagnóstico para esse transtorno é feito apenas após os 18 anos de idade, mediante exames e entrevistas de profundidade com familiares, inclusive. Tudo isso provindo de uma equipe multidisciplinar. Entre essas combinações estão presentes a predisposição genética, por exemplo, a exposição intrauterina a álcool e drogas, a exposição durante a infância a episódios de violência, negligência e cuidados parentais inconsistentes e as dificuldades de aprendizagem e desempenho escolar, sempre num caminho insatisfatório. Muito obrigada por acompanhar a minha pesquisa. Gratidão, boa sorte aí no seu trabalho e um grande abraço.